Bom, está aí se formando bem claro o grid de largada para as eleições presidenciais, uma ótima oportunidade para a gente conversar ao vivo com o fundador do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Obrigado, Renato, por participar aqui da nossa edição. Boa noite. Renato, nós temos aí a consolidação, pode-se dizer, Renato, das candidaturas. Como é que está o espaço delas? Olha, em primeiro lugar, fica claro a diferença histórica entre discurso e prática nessas duas últimas matérias que nós e os telespectadores da CNN acabamos de assistir. De um lado, nós tivemos, William, aquele sujeito, candidato, que sempre disse que nunca seria candidato, se colocando à disposição do partido e da população brasileira para exercer essa disputa, né? Para dar o rosto para essa disputa. Não é muito diferente do que o ex-presidente Lula já falou algumas vezes, quando dizia que, olha, se for para a vontade de todos, eu serei candidato. A diferença é que o Lula sempre foi político e o Moro sempre disse que não seria político. O eleitor está muito atento a isso. Do outro lado, nós temos o presidente da República, esse mesmo presidente que se elegeu afirmando que jamais faria aliança com o Centrão, voltando às suas origens e sendo parte do Centrão. Né? Então, quando o presidente Bolsonaro, que foi eleito aí por um discurso anti-establishment, porque não iria se render ao que seria a política tradicional, acaba voltando à sua origem de parlamentar, que durante muitos anos, durante quase 30 anos no Congresso Nacional, poderia ser chamado de tudo, menos de alguém diferente da política tradicional. Renato, você aponta com toda a propriedade aquilo que a gente poderia resumir como as grandes contradições entre o discurso e a prática. O público percebe isso? Começa cada vez mais a perceber, William. Eu já percebia na eleição passada, a questão é que preferia não enxergar, tamanha era a polarização e, naquele dado momento, um antipetismo, uma insatisfação com os políticos que até então exerciam poder no executivo. Por isso que a eleição passada não é simplesmente prejudicou a votação do Partido dos Trabalhadores, que, aliás, teve aí a maior bancada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas também uma série de ex-governadores, por exemplo, que não foram eleitos senadores por conta desse movimento anti-establishment. O que acontece agora é que não dá para ser contra o sistema sendo do sistema. E a história costuma ser autoritária. A história cobra a coerência dos políticos que, se não encontram uma boa razão para se justificar no eleitorado, acabam sendo vítimas das próprias palavras. Renato, eu vou usar essa sua expressão. A história cobra a coerência dos candidatos para começar, na sequência da nossa conversa, aqui o diálogo com os nossos analistas. Muito obrigado pela participação, Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva, e boa noite. Boa noite, William. Espero que todos os nossos telespectadores fiquem atentos aos próximos passos da política nacional. Se tem algo que nós aprendemos nos últimos anos, é saber cobrar coerência daqueles que se propõem a nos dirigir. Muito obrigado pela oportunidade, William. Um abraço a todos os telespectadores da CNN. Até a próxima. Sempre bem-vindo, Renato. Obrigado mais uma vez.